meus irmãos, um bom dia para você. Seja bem-vindo a mais uma palavra de vida. Seja bem-vindo a mais um culto. Antes de nós louvarmos a Deus, eu gostaria de ler uma passagem bíblica com você. Quero ler um salmo com você. E esse salmo é o Salmo 96, que diz assim, o verso 1: Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande, digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Verso 6: glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Agora esse versículo é para mim e ele também é para você. Verso 7 diz assim: deem ao Senhor, ó famílias da terra, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus atos. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Que todas as famílias da terra possam adorar o Senhor. A minha família aqui em casa nessa manhã, a sua família aí na sua casa também, que possamos adorar o Senhor. Senhor, te damos graças por essa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos concede, Pai. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa semana. Obrigado pela sua bondade, Senhor, sobre as nossas vidas. Que o seu nome possa ser glorificado, Pai. Mesmo com as instituições fechadas, que cada família possa ser uma igreja em miniatura nessa manhã, adorando o seu nome. Nessa manhã nós não temos uma instituição aberta, mas nós temos milhares de casas que são igrejas em miniaturas, adorando e exaltando o seu santo nome, Pai. Seja adorado, seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Eu me
refúgio. Tu és a nossa fortaleza, Pai. Sua palavra diz que Tu és o socorro bem presente. Tu és o socorro bem presente nos tempos de angústia, nos momentos angustiantes. Então, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nesse momento meu irmão, que cultua o Seu nome, Pai, que meu irmão possa ser tocado pela Sua presença. Aleluia. Oh, Senhor, que meu irmão agora possa receber a cura que ele tanto precisa, que ele tanto necessita. Oh, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o meu irmão, ele possa ver portas se abrindo, mesmo em um tempo onde portas de emprego estão escassas, ó Pai, mas a Sua palavra diz que Tu és aquele que tem nas mãos as chaves. Aleluia. E a porta que Tu abres, ninguém pode fechar, ó Pai. Glória a Deus. Senhor, a nossa vida, ela está nas Suas mãos. A nossa vida não está na mão de nenhum governante, de nenhum prefeito, de nenhum presidente, de nenhum deputado. A nossa vida ela está na mão de Deus, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nessa manhã possamos ser tocados por Ti, pelo Seu Santo Espírito. Senhor, Te damos graças, Pai, por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ô querido irmão, você que não pegou a introdução do culto, você que está chegando agora, um bom dia para você, bom dia aí para toda a sua família que está aí à sua volta também, assistindo esse culto, né? Assistindo não, cultuando a Deus também aqui conosco. Taene daqui a pouco está chegando, está dando de mamar para a Antonella, mas daqui a pouco ela está aqui também cultuando a Deus conosco. Mas antes de nós irmos para a palavra, o pastor ele só quer dar aqueles mesmos avisos que ele tem dado há 2 meses. O primeiro aviso é que o pastor ele tem o atendimento da igreja todos os dias, com hora marcada. Então você que quer um atendimento, você que precisa de um conselho, um auxílio espiritual, manda uma mensagem para o pastor, marca um horário com o pastor. E o pastor vai estar atendendo você. Só peço que você não vá direto para a igreja, porque a gente pode ter algum tipo de desencontro. O pastor pode ter saído com algum compromisso, ter algum compromisso fora da igreja, e você chegar e talvez não encontrar o pastor lá. Então, só manda uma mensagem para o pastor, marca um horário e o pastor vai estar aí atendendo você. O outro aviso que o pastor tem para poder dar, na verdade, é mais uma palavra de agradecimento. Externar um agradecimento para você, que tem sido fiel a Deus no seu dízimo, generoso na sua oferta. Meus irmãos, muito obrigado. Muito obrigado nesse tempo de escassez. Pessoas têm sido muito fiéis a Deus. Tem transferido dízimo, tem sido generoso com oferta. Então, obrigado para você que tem feito isso, tem dizimado, tem ofertado. E eu quero também dar uma palavra para você que não tem feito, né? Que você possa, mais do que nunca, irmãos, agora é um momento onde nós precisamos uns dos outros. Eu sei que a gente fica às vezes muito aflito quando vemos pessoas passando fome, né? E nossa igreja aí tem dado suporte para diversas famílias que tem necessitado de uma cesta básica. Nós temos atendido algumas famílias, não somente a nossa igreja, mas de outros lugares também. Até agora nós já atendemos 16 famílias, nós doamos 16 cestas básicas. Você dando o seu alimento, contribuindo para que pudéssemos estar fazendo isso. Mas quando nós vemos essa situação, a gente se comove muito, só que às vezes a gente também esquece que a igreja ela necessita. Não quero passar para você que a igreja tá passando uma necessidade de escassez, igual uma família em relação aos alimentos, mas o que eu quero falar para você é que às vezes a gente se comove com a pessoa que não é da fé, não é da família da fé, mas às vezes quando o pastor ele faz um apelo para a igreja, olha irmãos, seja fiel, não deixe de contribuir, não deixe de dar.
parece que o nosso coração às vezes ele não se comove também. Poxa, a igreja não está tendo as reuniões físicas, mas as contas estão chegando, eu vou dar o meu dízimo, você que tem condição, é claro, né? Eu vou dobrar a minha oferta, que você possa ser generoso a Deus nesse momento que nós certamente estamos precisando, né? Então o pastor conta aí muito com a sua generosidade, com a sua fidelidade também. Irmãos, durante a semana nós tivemos inúmeros pedidos de oração. Inúmeros pedidos de oração. Nós temos alguns testemunhos para poder contar. A Reni, a irmã Márcia me mandou mensagem falando que a Reni, que nós oramos na quarta-feira por ela já, graças a Deus, já saiu ali do CTI, está se recuperando bem. O Robson também, que nós oramos na quarta-feira foi o clamor pela família, graças a Deus também está se recuperando. A Karine também esteve falando, né, algumas semanas atrás a respeito do cunhado dela, que graças a Deus já recebeu alta. Irmão, todo mundo aí com Covid, né, e graças a Deus temos esses testemunhos bons para poder contar. Mas também nós temos duas notícias não muito boas para poder falar. A primeira é que quarta-feira nós oramos pelo Elias, o Elias Dumas, ou Elias Paris. Nós oramos por ele na quarta-feira e o Elias ele veio a falecer na quinta-feira. O Elias servia a Deus, era um missionário, nós estávamos aqui orando e ele morreu. Era um jovem, 37 anos, um jovem de 37 anos, e infelizmente o Senhor o recolheu. Infelizmente não, felizmente o Senhor o recolheu. Infelizmente para nós que ficamos aqui, né, que quem conheceu o Elias sente, mas felizmente é porque o Elias agora ele está com o nosso Pai, o Elias agora ele está com o Senhor. Então, na quarta-feira, irmãos, o pastor gostaria de convocar você. É uma convocação. Não sei se quando os jogadores eles são convocados para a seleção, eles se sentem orgulhosos, né? Eu fui convocado para a seleção, então o pastor ele está convocando você para quarta-feira fazer um jejum, né? A gente vai estar jejuando pela família, né? Nós vamos estar fazendo esse jejum pela família, né? Então que você possa estar jejuando, né? Pedindo a Deus aí com esse jejum sabedoria com a sua casa, sabedoria para poder lidar com esse momento tão difícil que nós temos vivido. Então que você possa pedir a Deus quarta-feira e a gente vai continuar o nosso jejum e o nosso clamor pela família. Então o pastor está convocando você a estar aí na quarta-feira jejuando. O jejum é você que escolhe o horário, como você vai fazer, e o propósito em relação à nossa família. Tá bem? Então que Deus possa abençoar a sua vida aí rica e abundantemente. E a Tayane chegou, você que não vê a Tayane há 2 meses. Há 2 meses sem ver a Tayane, só o pastor Rafael ali falando, pregando, você já não aguenta mais olhar para o meu rosto. Aí a Tayane chegou aqui para poder dar um ar de beleza, poder dar um ar de beleza a esse culto, tá bom, irmãos? Então, nessa manhã, semana passada, nós começamos a falar sobre família, igreja em miniatura. Nós estaremos explorando esse tema, né? Trabalhando sobre esse tema durante todos os cultos do mês de maio, família, igreja em miniatura. E semana passada nós começamos a falar sobre família, a igreja em miniatura. E nós abordamos muitas coisas na semana passada e nós vamos estar nessa manhã dando continuidade a esse tema de família e igreja em miniatura. Eu só quero refrescar a sua memória sobre o que eu falei na semana passada. Eu comecei semana passada citando, fazendo uma citação do escritor Rui Barbosa, que diz assim:
A família é a célula máter da sociedade. A família é, de fato, a primeira sociedade da qual se faz parte. Nela vivemos a maior parte da nossa existência, sendo a única que possui laços indissolúveis, tornando-se assim a mais importante. Diante disso, destruída a família, a sociedade se desfará automaticamente. Aí eu estava falando para os irmãos, baseado nessa citação do Rui Barbosa, eu estava falando para os irmãos que a família é uma micro-sociedade, né? Como o Rui Barbosa ele diz, é a primeira sociedade da qual nós fazemos parte. E a família ela vai nos preparando para se deparar com a macro-sociedade, para se relacionar com a macro-sociedade. Aí eu até citei aqui para os irmãos o exemplo da minha filhinha, a Antonella, o quanto nós temos preparado a Antonella. A Antonella agora está com o costume de ficar batendo, né? Então a gente está brincando com a Antonella, ela vem e pá, dá um tapa na gente, dá um tapa no rosto, dá um tapa na perna. E nós estamos pegando a mãozinha da Antonella e não pode, é carinho. Por que nós estamos fazendo isso? Porque, irmãos, se deixarmos a Antonella assim, ela vai crescer entendendo que isso é normal, quando na verdade não é. Então nós pais temos uma responsabilidade, que é não somente educar a nossa filha, como preparar a nossa filha para a sociedade. Porque no futuro, quando ela crescer, ela vai se relacionar com as pessoas. E se ela não aprender agora que aquilo que ela está fazendo é errado, no futuro ela vai querer fazer isso com os outros. Então a família é essa micro-sociedade que nos capacita, que nos prepara para uma macro-sociedade. E eu estive falando para os irmãos também que a família ela não é apenas a célula máter, como diz Rui Barbosa. A célula máter é célula mãe, é célula matriz, é a célula principal. Ela não é apenas a célula máter da sociedade. A família é a célula máter da igreja, é a célula mãe da igreja, é a principal célula que nós temos na igreja. E eu utilizei para os irmãos, para poder dar sustentação ao meu argumento, eu utilizei para os irmãos Romanos capítulo 16. Em Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo ele vem fazendo inúmeras saudações. Interessante é que em Romanos 16, o Paulo ele vem saudando as casas, as igrejas que se encontravam na casa de Priscila e Áquila, na casa de fulano, na casa de Beltrano. E eu falei para os irmãos, que detalhe interessante, que dentro dessas famílias que Paulo ia citando, ali tinha uma igreja. Aí eu falei para os irmãos, foi daí que veio a ideia, família, igreja em miniatura. Eu estava falando para os irmãos, será que a nossa casa, será que a sua casa, meu irmão, ela é uma igreja? Será que sua família, ela é uma igreja em miniatura? Aí eu concluí o meu pensamento de semana passada falando para os irmãos sobre a responsabilidade que nós pais ou nós cristãos temos de conduzir os nossos filhos na presença de Deus. Aí eu até citei lá em Deuteronômio uma passagem em Deuteronômio capítulo 6, no verso 6, que vem dizendo assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Aí eu falei para os irmãos que nós temos essa responsabilidade de transmitir aos nossos filhos essa palavra que um dia alcançou os nossos corações. E nós ficamos, na semana passada, limitados a esse pensamento, essa responsabilidade para com os filhos. E hoje nós vamos continuar dando seguimento a essa mensagem que começou na semana passada. Você que está aqui ouvindo, você que não assistiu a mensagem de semana passada, não deixe de assistir. É uma mensagem muito importante para todos nós. Então assista a mensagem de semana passada. E hoje nós vamos estar falando sobre família, igreja em miniatura.
responsabilidades intransferíveis, ou seja, responsabilidades, irmãos, que você não pode transferir para ninguém. E a gente vai começar aí a formar essa conversa aí nessa manhã, e a Tatá vai estar aqui me auxiliando, me dando maior força. Com certeza ela vai falar a maior parte do tempo, né? Então, Tayane, fala aí um pouquinho aí. O que a gente tem visto, primeiro, bom dia, é um prazer e um privilégio poder estar aqui, compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. A gente tem vivido tempos difíceis e falar de família é um tema bem delicado, porque a gente vê que na sociedade, de uma maneira geral, os papéis estão extremamente invertidos, né? E a gente quer falar um pouquinho a respeito disso, desse papel que é o papel da mulher, o papel do homem, que são papéis intransferíveis dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, né? Seja na educação dos filhos, seja nos deveres um com o outro. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente vai abordar hoje. Isso. E você vai começar a falar sobre? Isso, eu vou falar sobre Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Porque o que acontece? Quando a gente fala um pouquinho sobre mulher, a gente tem que retomar o conceito de Gênesis. Porque Gênesis ele é um panorama perfeito a respeito da criação da mulher e da criação do homem, os objetivos aos quais Deus os formou. E a partir da queda, a gente tem uma deturpação muitas vezes desse papel, uma deturpação do relacionamento, né? Então, quando a gente fala na mulher, a gente tem que mencionar Gênesis, mencionar a criação. E aí é interessante porque Deus fala a respeito de Gênesis 2,18, diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que lhe auxilie e que lhe corresponda. Então, quando a gente vê o papel da formação da mulher, ela tem um objetivo de auxiliar e corresponder ao homem. Auxiliar muitas vezes é tido na sociedade como um papel secundário ou como um papel de menor importância, mas na verdade não é. O auxiliar, muito pelo contrário do que as pessoas pensam, ele é o papel de dar o suporte. É o papel da mulher ser aquela ajudadora, ser aquela edificadora junto ao homem. Em algumas versões diz que a mulher ela deve ser uma auxiliadora idônea. Idônea quer dizer que o termo significa uma mulher que é capacitada, uma mulher que é apta, uma mulher que corresponde aos anseios do cônjuge. Então, eu preciso, dentro das minhas qualidades e das minhas características, corresponder às demandas do Rafael. Da mesma forma que as irmãs que estão dentro de um casamento, elas precisam ser aptas para corresponder aos seus maridos. E isso, obviamente, que não exime o homem da responsabilidade dele, porque a responsabilidade do homem é uma responsabilidade que é amar a mulher como Cristo amou a igreja. Então, a gente tem que desmistificar isso, de achar que o nosso papel é um papel secundário. Muito pelo contrário, o nosso papel é um papel de grande importância, de grande relevância dentro do lar, que é edificar a nossa casa, né? Que dar apoio ao marido, que de alguma forma reforçar, né, a autoridade dele perante os filhos. Então, essa é a minha fala inicial. Não, o que a Tayane está falando para você, porque soa, queridos irmãos, às vezes soa como se não fosse responsabilidade a mulher auxiliar o marido. E também, às vezes, soa como se não fosse responsabilidade o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja, na verdade, é um amor sacrificial. Eu quero até ler com você essa passagem que está em Efésios, no capítulo 5. Você que tem aí, vamos dar uma lida em Efésios capítulo 5. Versículo 22. Isso. Efésios 5, 22, pode? Sim, pode começar lendo o verso 21 e pode ir para o verso 22.
Verso continuidade. Isso. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Irmãos, o que a sociedade ela tenta fazer hoje com essa passagem bíblica, né, que na verdade é um princípio bíblico, e quando esse princípio ele não é respeitado, você traz muitos males ao seu casamento. Quando o princípio da submissão, o princípio do apoio, ele não é executado, você traz males para o seu casamento. Porque, na verdade, irmãos, isso que nós estamos querendo dizer para você nessa manhã, que isso, para você que é mulher, é claro, primeiramente, isso é uma responsabilidade, irmã, que você tem de apoiar, de incentivar, de cuidar, de zelar. Você tem essa responsabilidade e você, marido, por conseguinte, você também tem uma responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? É a coisa mais difícil do planeta Terra. Porque, irmão, vou te falar, é difícil. Porque o padrão que o texto coloca é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Irmão, o padrão é extremamente elevado. O padrão que ele coloca de amor é o próprio amor de Deus. Então isso para nós não é fácil. Poxa, pastor, não é fácil, então o que eu vou fazer? Irmão, você precisa pedir graça a Deus. Você precisa pedir sabedoria a Deus. Você precisa pedir força a Deus para você cumprir com o seu papel de marido que ama a sua esposa. Irmãos, eu sei que nada é fácil. Na semana passada eu estava falando aqui para os irmãos que toda família tem seus problemas. Algumas famílias em uma proporção maior, outras famílias em uma proporção um pouco menor, mas toda família tem problema. A minha esposa, essa carinha é linda, maravilhosa. Nós temos problemas. É claro, no decorrer do tempo, nós adquirimos algumas ferramentas que nos auxiliam diante de determinadas situações. Então, a gente adquiriu algumas ferramentas que nos levam, muitas vezes, a desarmar a bomba, a não deixar a bomba explodir. Isso são coisas que você vai aprendendo no decorrer do tempo. E também, algumas bombas já explodiram na nossa mão, já explodiram no nosso rosto, já explodiram na nossa vida. E hoje a gente está aprendendo aos poucos, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus força, misericórdia, para sabermos desarmar essas bombas que muitas vezes elas aparecem no relacionamento. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente, né, nessa manhã. Que essa é uma responsabilidade nossa, maridos, essa é uma responsabilidade sua, e você não pode transferir essa responsabilidade para ninguém mais. E mulher, essa é uma responsabilidade que tu tens e que você também não pode transferir para outras pessoas. É uma responsabilidade que você vai precisar lidar com ela o tempo inteiro. E às vezes, assim, é porque quando a gente fala nesse texto, né, se sujeitar, ser submissa, tem muitas mulheres que entram em conflito mesmo por conta desse tema, né, porque acham que submissão é uma subjugação. E o texto não vem falando disso, né?
o texto ele vem falando, o termo submissão, ele significa justamente estar debaixo da mesma missão. Então, eu preciso entender quais são as demandas do meu marido e ele precisa entender quais são as minhas demandas e assim a gente caminhar debaixo de uma mesma missão. Porque se um puxar para um lado e o outro puxar para outro, a situação vai ficar realmente difícil. Então, a mulher, ela tem essa comissão dada por Deus, né? Às vezes a questão da submissão, ela é muito prática quando às vezes um quer tomar uma decisão e o outro quer tomar outra decisão, né? E aí, muitas vezes a mulher ela vai precisar se sujeitar à decisão, à autoridade do homem, às vezes mesmo não concordando, mas a responsabilidade daquela decisão, ela também recai não só sobre uma mulher, mas sobre o homem. Sim, não é perfeitamente. isso? Né? Porque claro que se der certo, se der errado, se der certo vai ser bênção para os dois. Se der errado, também os dois vão colher. Mas a responsabilidade daquela decisão, ela é do homem. Ele, né, é o cabeça, né, da família. Então, hoje o que a gente fala muito dessa questão às vezes de o empoderamento da mulher e muitas coisas, mas a gente também não pode esquecer que a gente está dentro de um contexto familiar cristão, né? E a gente deve também, de alguma forma, colaborar para que a autoridade do nosso marido diante dos filhos, né, diante do contexto familiar, ela seja respeitada, porque muitas vezes a mulher às vezes acaba colocando a autoridade do homem, às vezes diante do filho, em xeque, né? A mãe fala uma coisa, o pai fala outra. Então são muitas situações que acontecem dentro do ambiente familiar por conta da deturpação de valores que foram sendo perdidos, né? Então eu penso que se o homem ele caminhar debaixo de uma visão, né, cristocêntrica e a mulher também, vão surgir problemas, vão ter dificuldades, mas eles vão conseguir resolver sem desistir um do outro, sem desistir do relacionamento, né? E eu sei também que tem muitas mulheres que vivem debaixo de um contexto onde o marido não serve a Deus. E eu sei que isso às vezes é um contexto bem delicado, mas eu trago à memória aquele versículo que diz, né, que pelo proceder da mulher o marido é santificado, né? Então, por mais que às vezes tenha alguma irmã de repente que possa viver um contexto complicado, a gente não pode esquecer que a gente serve a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, né? A um Deus que é interessado na salvação da família, um Deus que ama a família, que preserva valores. Então, a gente precisa se agarrar nas promessas do Senhor. Claro que a gente não está aqui sendo legalista e falando que a mulher tem que se submeter a qualquer situação. E, meus irmãos, em nome de Jesus, não é isso que a gente está falando, tá? A gente está falando aqui dentro de um contexto familiar, trazendo à luz aquilo que a palavra diz, né? Diante de um relacionamento, diante de uma família, diante dos filhos, tá? Mas a gente sabe que tem contextos que precisam de uma avaliação pastoral, que precisa de um conselho pastoral, né? Então, assim, cada coisa tem que ser pontuada de uma forma. O que a Thay acabou de falar está em 1 Coríntios capítulo 7, verso 14, que diz assim: porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Olha, irmãos, olha a profundidade. 1 Coríntios 7,14. Olha a profundidade do que esse versículo vem falando. Da semana passada, eu não sei se você está lembrado, se você ficou com a pergunta que eu fiz. Eu terminei a minha mensagem de semana passada fazendo uma pergunta para você. A pergunta que eu fiz foi: se seus filhos tiverem a mesma fé que você tem, que tipo de cristãos eles serão? A questão é, irmãos, será que o seu marido não crente, com um convívio com você, será que ele consegue perceber, ele consegue ver o seu bom procedimento de fé? Será que ele consegue ver a sua santificação? Os seus filhos não cristãos, será que eles olham para você e falam assim: ah, mamãe é uma mulher de fé? Semana passada
eu estava falando da carta que Paulo mandou para Timóteo, da segunda carta, no capítulo 1, verso 5, que diz assim: recordo-me, Paulo falando para Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e depois em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também ela habita em você. Olha o que Paulo está falando. Paulo está dizendo que a avó de Timóteo, a Lóide, ela tinha uma fé não fingida. E essa fé, ela foi transferida para a filha dela, para a mãe de Timóteo, a Eunice. A Eunice viu o procedimento de fé da Lóide e copiou o exemplo de fé da mãe. Aí olha o que Paulo vem dizendo: essa mesma fé não fingida, Timóteo, ela habita em você. Por que ela habita em Timóteo? Porque Timóteo viu o exemplo de fé que a mãe dele era. Então eu fiz essa pergunta para os irmãos: se os seus filhos, irmãos, tiverem a mesma fé que você tem, que tipo de cristãos eles serão? Se o seu cônjuge, que não é cristão, ele tiver a mesma fé que você tem, que tipo de cristão ele vai ser? Então eu acho que nós temos que refletir sobre a responsabilidade, irmãos, que nós temos, não somente diante de Deus, mas a responsabilidade que nós temos diante das pessoas. A grande verdade é que a nossa sociedade, ela detesta a responsabilidade. As pessoas, elas ficam o tempo inteiro transferindo as suas responsabilidades. Por que você acha que os cristãos entram em pânico? Vou falar um negócio para você e eu preciso muito da sua atenção, para depois você não sair falando algo que eu não disse. Preste atenção no que eu vou falar, porque é polêmico. Por que os cristãos eles têm pavor quando eles ficam sabendo, ou ficaram sabendo, né, que foi pregado aí na época das eleições, que dentro das escolas estavam ensinando as crianças a se apaixonarem por pessoas do mesmo sexo, dando uma certa normalidade a esse tipo de coisa? Por que muitas famílias cristãs entraram em desespero? Sabe por que entraram em desespero, irmãos? Porque pais cristãos não conseguem conversar isso com os seus filhos. Quem ensina isso para os filhos é a escola, é a sociedade. Lembra que eu falei para você, logo no começo dessa mensagem, que nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos o caminho do Senhor? O problema é que a gente quer transferir a responsabilidade. No âmbito da educação, a gente joga a responsabilidade para o professor. No âmbito espiritual, a gente joga a responsabilidade para a igreja, para o pastor. Não, o pastor vai trazer uma palavra, não o professor do Geração Vida vai conversar com o meu filho. Nós, a todo momento, irmãos, estamos transferindo as nossas responsabilidades. Responsabilidades que Deus colocou nas nossas mãos. Irmão, deixa eu falar algo para você, e se você puder, você anota o que eu vou dizer. Olha só, os seus filhos, o seu cônjuge e a sua família não é sua, é tudo empréstimo. Deus emprestou os seus filhos a você, Deus emprestou o seu cônjuge a você, e Deus, irmãos, vai te pedir conta. Deus, ele vai querer conta, ele vai te pedir conta de como você fez com os seus filhos, de como você procedeu com o seu cônjuge. Deus vai pedir conta para você, irmãos. Então, é para eu poder ficar amedrontado, pastor? Nossa, que palavra. Não, irmão, não é para você ficar amedrontado, por favor. Essa palavra, pelo contrário, é para poder gerar em você um despertar espiritual. É para poder despertar em você a questão da responsabilidade, que é essa responsabilidade que você tem no âmbito familiar de fazer da sua igreja, da sua família, uma igreja em miniatura. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é do seu marido, a responsabilidade é da sua esposa, a responsabilidade é de vocês. Então, vocês têm essa responsabilidade de fazer da sua família uma igreja em miniatura. Não tem como você transferir essa responsabilidade para ninguém. Não tem como você transferir essa responsabilidade para nenhuma pessoa. Essa responsabilidade, ela pertence exclusivamente a você. Eu queria ressaltar, eu estava aqui pensando a respeito disso, porque às vezes a gente
fala muito a respeito, a gente se fixa muito, né, a respeito do versículo que diz, né, que a gente leu a respeito da submissão, mas veio à memória agora um versículo que diz, né, que o proceder do homem em relação à mulher, ele deve ser um proceder digno para que as orações dele não sejam interrompidas, né? Então, o pastor estava falando e eu estava me lembrando disso, porque às vezes a gente se apega muito ao papel da mulher, se apega muito aos deveres da mulher, mas a gente às vezes esquece também que existem deveres extremamente pertinentes ao homem, ao ponto de o fato de ele proceder de uma maneira indigna ou incorreta com a esposa, a comunicação, o relacionamento dele com Deus ser interrompido, né? Então, como o Rafael falou, amar como Cristo amou a igreja é um amor sacrificial, né? E que ele precisa ser sempre visto e colocado diante de Deus para que o homem ele consiga ter êxito nesse amor, nesse valor, né, que Deus dá em relação ao relacionamento dele com a mulher. Sim, e eu quero falar sobre essa questão da responsabilidade. Eu quero usar para você um exemplo bíblico sobre ela, que está lá em Jó, que eu acho que é um exemplo maravilhoso. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Do verso 1 até o verso 5, vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Olha o que vem dizer o verso 5. Quando se encerrava o ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Irmão, sabe o que é isso? Responsabilidade espiritual. Responsabilidade espiritual, irmãos. Irmãos, olha só, não basta apenas você ser cristão. Filho de cristão não é cristão, da mesma forma que filho de pastor não é pastora, que filho de diácono não é diaconisa. Os seus filhos não vão ser cristãos porque você muitas vezes os obriga a ir até a igreja. Olha o que o texto vem dizendo, que Jó, ele oferecia sacrifícios, que Jó acordava de madrugada para poder interceder pelos filhos. Sabe o que é isso? Responsabilidade espiritual. Qual foi a última vez que você orou pela sua família, você orou pelo seu marido, você orou pela sua esposa, você orou pelos seus filhos? Jó fazia isso quando? De vez em quando? Quando tinha um clamor pela família, que o pastor está fazendo às quartas-feiras? Não. Jó fazia isso continuamente. Jó estava ali, todos os dias, toda semana, orando pelos filhos, orando pelas casas. E é isso, irmãos. Isso se chama responsabilidades intransferíveis. Ninguém pode ter um interesse, irmãos, maior em orar pela sua família do que você mesmo. E quantos livramentos, né? E quantas bênçãos e quantos alcances espirituais a gente tem quando a gente se coloca nessa brecha, né? Nessa posição. Então, realmente é dever dos pais fazerem esse trabalho de intercessão pelos filhos, por livramento, por salvação, por cura, por transformação, para que a gente possa verdadeiramente alcançar aquilo que a gente tem que alcançar no reino dos céus
e também aqui na terra, né? E quando a gente está falando disso, irmão, a gente não está falando para pai que tem filho pequenininho, não. Ah, pastor, meu filho é casado, agora não adianta mais eu falar. Quem disse, irmão, você tem responsabilidades espirituais sobre a sua família. É o seu filho, ele pode estar casado, você já pode ter neto, pode ser bisavô, não interessa, você tem a responsabilidade de interceder pela vida do seu filho, de interceder pelos seus netos, pedir a bênção do Senhor, pedir a proteção do Senhor sobre a casa deles. Quando você tiver a oportunidade, irmãos, de falar do amor de Deus, de falar da graça de Deus, de falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, que você possa fazer isso. Isso é uma responsabilidade sua. Esse primeiro tópico aqui, a gente já está indo já para a parte final. Parece que não, né, irmão? Mas já vai fazer 1 hora que a gente já está aqui já nesse culto. Então, mas na parte da noite eu quero falar um negócio para você. Para você não deixar nesse culto da noite, não, sabe por quê? Porque nós cristãos a gente carrega alguns conceitos que eu sou cristão, eu estou indo para a igreja, eu oro, eu intercedo pelo meu filho, de vez em quando eu falo isso, aquilo. A gente pensa assim, o meu filho ele não vai se desviar, o meu filho não vai fazer nada de errado. Irmão, se você não entender que isso é uma responsabilidade que Deus colocou na sua mão, a sua família vai ser destruída. Poxa, pastor, não joga essa praga não. Não, irmão, não é praga não. Hoje à noite eu vou falar para você de uma família que ela foi destruída. O pai era um homem de Deus, e a família dele foi arrasada. O irmão dormiu com a irmã, forçou a irmã a ter relação sexual com ele. O outro irmão matou o irmão que fez isso. A família inteira foi destruída. Como que isso aconteceu na vida de um homem de Deus? Você vai entender através da pregação da noite que o homem de Deus, por mais que ele fosse homem de Deus, ele era homem e ele não exerceu a responsabilidade que era dele. E quando ele não exerceu, outro tomou as rédeas do negócio e fez com que tudo desse errado para a família. Então, irmãos, hoje na parte da manhã você está aprendendo sobre o privilégio da responsabilidade. Você tem um privilégio da responsabilidade. E hoje à noite você vai aprender as consequências da irresponsabilidade. Porque quando você não é responsável, você se torna irresponsável. Quando você não tem essa responsabilidade, você se torna irresponsável. E quando você é irresponsável, você vai ter que arcar com as consequências espirituais, com as consequências familiares que tudo isso causa. Então, eu fico essa palavra de incentivo para você não deixar de participar do culto de hoje à noite conosco também não, tá? Antes de a gente ir embora, irmãos, a gente gostaria de orar por você, orar pela sua família. Eu não sei o que está acontecendo, irmãos, aí na sua casa. Eu sei que é muito difícil esse período de quarentena, muitas pessoas com conflitos familiares, né? Porque agora tá todo mundo dentro de casa. Você é o marido que saía 6 da manhã, 5h30 por aí trabalhar, só chegava à noite, aí vocês batiam um papozinho rapidinho, conversavam, daqui a pouco ia todo mundo dormir. Aí, final de semana, você ficava em casa, mas agora, todos os dias, aí você percebe que seu marido não tira a mesa de café da manhã. Eu não faço isso. Imagina. Eu sou roupa espalhada. Roupa espalhada pela casa, seu marido não lava a louça. Você percebe uma porção de coisas, irmãs. Então, os conflitos, eles começam a se intensificar. Né? Então, eu sei que muitas pessoas, fizemos uma brincadeira com isso, mas a gente sabe que em muitas casas a convivência está muito difícil, né? Mãe com os filhos com os pais. E quando, na verdade, irmãos, isso deveria ser algo tão bom. Tão bom a gente poder passar um tempo com a família. Poder passar um tempo com os filhos, um tempo com a esposa, um tempo com o marido. Deveria ser algo prazeroso. Mas, irmãos, nós vamos orar nesse momento para que você possa viver tempos melhores no âmbito familiar. Mesmo, irmãos, diante de algum problema, alguma escassez, alguma enfermidade,
que você possa viver bem no âmbito familiar, irmãos. Irmãos, não tem coisa melhor do que ter uma família bem, do que estar bem em casa com o marido, estar bem com a esposa, estar bem com os filhos. Não tem nada melhor. E às vezes alguma situação, às vezes financeira, pode até apertar, saúde e tudo mais. Mas quando a família está unida, é muito mais fácil de enfrentar esses problemas do que passar por uma situação com cada um por um lado, sem harmonia, sem amor, com desavenças. Isso é horrível. Sim, sim. Então vamos orar. Eu gostaria que nesse momento você pensasse em quem você da sua família você acha que está precisando de mais uma oração. Que você também pudesse pensar nas suas responsabilidades. Responsabilidade de orar, de falar, de conversar, de aconselhar. Irmão, toda essa responsabilidade exige sabedoria. Não estou falando para você ser uma pessoa chata, porque tem gente que é chato. Não, estou falando para você ser sábio. Estou falando para você ser sábio, no tempo certo, falar na hora certa, né? Dar o conselho correto. Então nós vamos orar, a Taine vai estar orando. Pensa aí e a gente vai estar levantando esse clamor aqui pela sua casa. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos, Senhor, mesmo distante fisicamente, ó Deus, mas unidos num propósito, ó Deus, numa visão, Senhor, Deus, debaixo de um mesmo coração, Senhor. Deus, e nesse momento, Pai, eu coloco diante de Ti a vida de cada irmão, Senhor. Ó Deus, que nesse momento, ó Deus, está, Senhor, assistindo esse culto, que está participando, visita, Senhor. Jesus, visita essa Deus, casa, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, que Teu Espírito Santo possa ir de encontro, Senhor. Visita essa casa, Deus, Senhor. toca de uma maneira sobrenatural, toca no filho, toca Senhor. na filha. Deus, Tu tens todo o poder e toda a autoridade. Senhor, Nós Pai, falamos sim, nessa em nome de noite, ó Jesus. Deus. Senhor, nesse dia, ó Deus, sobre, Senhor, responsabilidades, Pai. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Senhor, que cada um possa se colocar, ó Deus, Senhor, debaixo dessa missão, Aleluia. Senhor. Deus, o Pai, Senhor, o marido, Aleluia. Senhor, a mulher, ó Deus, Que o a teu mãe, a rio, esposa, Em Senhor. nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, vai de encontro ao coração do Que o filho, teu que rio precisa de agora, uma Senhor, cura. inunde a casa do meu Senhor, irmão, que Pai. precisa, Senhor, de Que o uma seu rio libertação, de uma inunde a casa do meu irmão, transformação. Senhor, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, Senhor, que, Aleluia. Senhor, os meus irmãos e nós, que não percamos a fé, Senhor, não percamos, ó Deus, Senhor, a visão de que Tu és Deus e o Senhor tem, ó Deus, toda a autoridade para salvar nossa família, para curar, para prover, Senhor. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, toca no coração dos filhos, toca no coração do cônjuge, do marido, Senhor. Deus, enche esse marido de amor, Senhor, de graça, Senhor, na vida dessa esposa. Senhor, dá a essa esposa, Senhor, prazer, ó Deus, de estar em casa, prazer de ministrar na vida dos filhos, prazer de ministrar na vida do marido. Senhor, em nome de Jesus, nos dá amor, nos dá benevolência dentro da nossa casa. Quantas vezes temos misericórdia para o que é de fora, mas não temos misericórdia para os da nossa casa, Senhor. Deus, aqui em nome de Jesus, haja entendimento. Deus, que haja paz, libera a Tua paz sobre esses lares, Senhor. Deus, que cesse toda a guerra, todo conflito, Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós invocamos a Tua autoridade, Senhor, sobre esses lares. Deus, nós entregamos, ó Deus, a autoridade dos nossos lares das Tuas mãos em primeiro lugar, Deus. Crendo, ó Pai, Senhor, que o Senhor fará a diferença. Crendo, ó Deus, que o Senhor agirá, ó Deus, na vida de cada um desses membros. Deus, aqueles lares que precisam de paz, aqueles lares que precisam de cura, Senhor, em nome de Jesus, libera, Pai. Ó Deus, e que esse período de quarentena, Senhor, Deus, seja um período para nos aproximarmos e não para nos afastarmos, Senhor. Deus, que possamos usar o tempo ao nosso favor para cultivar valores, Senhor, para semearmos, ó Deus, uns na vida dos outros. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo, Deus, as nossas vidas, as nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa a nossa manhã, nosso dia que se segue, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, que Deus abençoe você
noite você possa estar reunido conosco para poder compartilhar mais uma palavra sobre família e igreja em miniatura. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente.